Boa noite. Os feriados são datas normalmente religiosas e determinadas datas são datas de cunho comercial. O Dia das Crianças consegue unir exatamente essas duas vertentes. No nosso país, dia 12 de outubro, nós temos o Dia da Padroeira do Brasil, porque o nosso país é um país eminentemente católico ainda, apesar do decréscimo dos fiéis católicos em termos de censo, mas ainda a cultura, a tradição, a importância do pensamento católico é muito presente na nossa sociedade. Então é o dia de um feriado religioso, dia de Nossa Senhora Aparecida, e do ponto de vista comercial, é o Dia das Crianças. É o dia de dar presente para os pequenos. E para muitos que já não são mais pequenos, mas que ainda gostam de ganhar presente. E sobre o Dia das Crianças, quando pediram um tema para a palestra de hoje, eu falei, poxa, vamos falar um pouquinho de infância, vamos falar um pouquinho de criança. Porque é uma fase que todos nós já passamos e que muitos de nós temos outras pessoas, filhos, sobrinhos, netos, que se encontram nessa fase. Então, como é importante a gente entender o que é uma criança no mundo, o que é uma criança numa família, o que é ser criança para um espírito que está reencarnando. É uma das fases mais bonitas, provavelmente é a fase mais importante da nossa vida, porque com ela se definem os rumos do nosso psiquismo para o mundo, e nós vamos sofrer influências que nos acompanharão durante toda a encarnação, exatamente influências vindas desses primeiros anos. E nós, como espíritas, qual a colaboração que o Espiritismo pode dar na nossa relação com os pequenos? E, de certa forma, com nós mesmos. Como nós podemos tratar ainda a parte da criança que existe em nós e que nos acompanha, e que traz as suas mágoas, traz as suas frustrações, traz os seus sentimentos que marcam as nossas vidas de adulto. E, surpreendentemente, a ideia de infância, a ideia de criança, ela é relativamente recente na história da humanidade. Socialmente falando, se pensa na infância a partir do século XVII. Antes disso, as crianças sempre foram crianças, claro, mas não eram tratadas como tal. Até mais ou menos o século XVII, as crianças elas eram tratadas a partir dos 7 anos de idade como pequenos adultos, que se vestiam como adultos em miniatura, não tinham direito a brinquedo, não tinham direito ao lazer, não tinham direito à proteção da sociedade, porque muitas vezes o perigo não estava só fora, mas estava em casa. O pai e a mãe sobre a criança tinham poderes absolutos. E a educação, até meados do século XX, era feita na base da vara. Então a disciplina infantil, ela era exigida para que jovens adultos fossem já acostumados a serem cidadãos que não trouxessem problema para a dinâmica social. Quando nós pensamos em Jesus, é muito curioso, porque nós pensamos em Jesus como se ele estivesse falando nas condições que nós estamos. Mas as condições para as pessoas, para o momento que ele fazia suas pregações, era muito diferente do momento que nós vivemos. Um dos grandes exemplos é dado pelo Evangelho de Mateus. Jesus está numa aldeia, essa aldeia não é nominada, e os seus discípulos discutem, afinal de contas, nós vamos ter uma mudança radical da ordem do mundo. Daqui a pouco, Deus vai reinar no mundo. Os romanos vão ser expulsos.
O templo de Jerusalém não vai ser um lugar de comércio, vai ser um lugar de adoração ao Deus verdadeiro. Provavelmente, o rei estrangeiro, Herodes Antipas, vai ser expulso das nossas terras. Cada pessoa vai ter direito a comer aquilo que planta. Quando esse Deus reinar, quem é o maior no reino de Deus? Porque todo rei tem a sua corte, todo rei tem os seus generais, todo rei tem a sua classe de nobreza. Nesse futuro reino, se perguntavam os discípulos mais próximos de Jesus, aqueles que acompanharam o Sermão da Montanha, aqueles que viram Jesus subir no barco para falar para a multidão, os que viram Jesus multiplicar pães e peixes, os que viram Jesus perdoar a prostituta, os que viram Jesus curar o cego. Essas pessoas queriam saber, nessa nova ordem das coisas, qual o meu lugar na corte desse novo reino? Qual o poder que eu terei? Qual o poder que eu vou exercer? Era a visão que essas pessoas tinham. Veja como a crença em Deus, a crença na religião, é achar que nós vamos ter poder sobre os outros. Como nós vamos resolver as nossas situações materiais. O próprio Evangelho também traz o exemplo de Salomé, a mãe de Tiago e João. E ela pede para Jesus, quando o Senhor estiver no seu trono, que um filho meu fique à sua direita e o outro fique à sua esquerda. O que significa isso? São os imediatos de um rei. São as pessoas que têm poder sobre todas as outras e só devem obediência ao poder supremo. Quando eles estão discutindo sobre isso, Jesus pega uma criança, põe no meio deles e explica algo que provavelmente eles não tiveram a mínima ideia do que Jesus estava falando. Aquele que quiser ser o maior entre o reino dos céus, que seja semelhante a esta criança, porque é para as crianças que o reino de Deus foi feito. Vejam, a criança, ela vivia com a mãe até ela ter a idade de poder carregar um cesto cheio de mantimentos, até ela ter condições de levantar uma enxada, até ela poder pegar o arado e ela empurrar o arado para a semeadura da terra, para ela trabalhar numa cidade. Eram pequenos, menininhos, menininhas, que já trabalhavam para ajudar os seus pais. Eram pessoas que eram vistas como seres irracionais. A criança era um adulto que não havia se desenvolvido, então era um ser humano incompleto. Ele pega essa criança, põe no meio daqueles homens e diz, quer ter proeminência no reino de Deus? Está aqui o seu modelo. É a subversão da ordem que aquelas pessoas conheciam. Para Deus, os menores são os maiores. Para Deus, os simples são os importantes. Para Deus, os desvalidos são a prioridade. Em outras palavras, os nossos valores de mundo, que nós nos impressionamos muito com os títulos acadêmicos que uma pessoa tem, se a casa dela tem 2, 3 piscinas, quadra de tênis, quais são os carros de luxo que um ser tem numa garagem, quantas vezes viajou para o exterior, se viajou de primeira classe. Nada disso tem valor. O valor verdadeiro está em você ser uma pessoa simples, que viva como uma criança vive. Isso foi revolucionário na época de Jesus. E se nós trouxermos para os nossos dias, continua sendo revolucionário. Jesus era uma pessoa difícil. Jesus não era uma pessoa fácil.
Porque nós temos as nossas ilusões, nós temos os nossos valores, nós temos as nossas crenças. E Jesus nos mostra que nós estamos errados. Conviver com Jesus é dobrar o orgulho o tempo todo. É se desfazer das ilusões que nós somos mais do que achamos que realmente nós somos. É se esvaziar para que os outros cresçam. Daí a diferença. Por óbvio que a sociedade evolui. Desde um sujeito considerado pai da pedagogia moderna, mas olha, no século XVIII, nós temos uma pessoa chamada Jan Amos Comenius, um dos seguidores de um reformador religioso o que seria hoje a República Tcheca, Jan Hus, que segundo as revelações espirituais, Jan Hus teria sido a encarnação anterior de Allan Kardec. Antes dele encarnar como Hippolyte Léon Denisard Rivail na França, a encarnação anterior dele teria sido como esse reformador religioso e nacionalista da República Tcheca, chamado Jan Hus. Comenius tinha sido aluno de Jan Hus. E Comenius tinha a ideia de que a criança tinha que ser educada, que as crianças tinham que ter educação geral, educação de tudo para todos. Era a ideia de Comenius. Que a educação deveria ser profissionalizada e não da forma que era, amadora, nas residências, onde as pessoas que tinham mais dinheiro chamavam os melhores preceptores para dar aula em suas casas. Comenius acreditava que não. Crianças ricas, crianças pobres, tinham que ser educadas do mesmo jeito. Posteriormente, Jean-Jacques Rousseau, um dos pais do iluminismo, uma das mentes que das suas ideias acaba saindo a Revolução Francesa, ele escreve um livro chamado Emílio, ou da Educação, e ele diz, não adianta você pegar uma criança, botar sentada, à força numa carteira, para observar o que um professor adulto está dizendo para ela. Porque essa criança veio cheia de energia, essa criança veio cheia de ideias, essa criança tem os seus instintos e a sua ingenuidade. Cabe aos professores direcionar essa curiosidade natural, direcionar essa força que a criança tem para o aprendizado. É o que ele chamava de educação negativa, no sentido de não impositiva. Você não impõe as coisas para a criança, mas é como se fosse uma dança, onde você conduz a habilidade da criança de se mover pela música da ciência, do conhecimento, da curiosidade. O professor é o par de dança dessa criança. Ele aproveita que a criança se embevece com as coisas da vida e a partir daí você ensina a criança. Posteriormente, nós vamos ter também Johann Heinrich Pestalozzi, que foi professor de Allan Kardec no Instituto Yverdun da Suíça. No auge da visão intelectual, da visão racional do mundo, Pestalozzi diz, não adianta educar a criança com a vara. Você tem que educar a criança, antes de tudo, com amor. A escola tem que ser uma continuidade daquilo que a criança tem da sua casa. Assim vai possibilitar o seu aprendizado. E quem leva as ideias da pedagogia pestalozziana para Paris é exatamente Hippolyte Léon Denisard Rivail. E essa visão educacional, essa visão pedagógica é que vai permear toda a obra espírita daquele que depois vai mudar o seu nome para Allan Kardec, mas numa visão macro. Não se trata mais agora da pedagogia, da educação da criança, mas da pedagogia, da educação do espírito. Porque nós, enquanto espíritos, não percebemos, mas num planeta como o nosso, de provas e expiações, nós ainda vivemos na infância espiritual. E é isso que Kardec percebe ao travar contato com os desencarnados. Existem mundos e graus de evolução que beiram o infinito. E a nossa situação de terráqueos, terrícolas,
ainda é a situação de espíritos que estão no seu começo do descobrimento da sua inteligência, da sua moralidade, do seu livre-arbítrio. Todos nós que aqui estamos vivendo a infância espiritual ainda, desabrochando para uma adolescência no campo da espiritualidade. Por isso que os nossos instintos ainda são tão fortes. Por isso que nós olhamos para coisas boas, mas ainda cometemos as coisas erradas. Por isso que nós olhamos do ponto A ao ponto B e, como crianças, nós vamos andando de forma cambaleante e tropeçando. Porque, como espíritos, nós ainda estamos no começo da nossa jornada. E a infância prossegue. Na Revolução Industrial, nós vamos ter uma verdadeira mudança na configuração das famílias. Sociedades que eram sociedades agrárias, com a Revolução Industrial, elas saem do campo e migram para as cidades. E aí muda a configuração do lar, porque nos meios agropastoris, você chega a ter 4 gerações e mais parentes convivendo sobre o mesmo teto. Você tem um número grande de irmãos, porque nas terras a mão de obra, que é importante para a lavoura, numa época que a lavoura não era mecanizada como é hoje, são os braços dos filhos. Então, quanto mais filhos uma pessoa tem, quanto mais pessoas moram na mesma casa, mais produtiva é aquela propriedade. Contudo, através da Revolução Industrial, as coisas vão mudando. E essas pessoas começam a ir para a cidade. E na cidade elas começam a se confinar em pequenos apartamentos. Os pais e os filhos já não trabalham mais juntos. Os pais vão para as fábricas. Então há um corte na convivência entre pais e filhos. Posteriormente, exatamente com a mecanização, as máquinas podem fazer um serviço que precisava de um homem adulto para fazer. Basta operar as máquinas, basta tomar conta da linha de produção. Então, uma criança pode fazer isso. Uma mulher que fisicamente é frágil em relação ao homem, ela pode trabalhar numa fábrica. E as crianças trabalhavam de 5 da manhã às 7 da noite, ganhando o quinto do que um adulto ganhava. E quando acontecia algum acidente de trabalho, ou as próprias condições insalubres de uma mina ou de uma fábrica, essa criança adoecia, ela era simplesmente dispensada para virar mendicante ou morrer na rua. Então muda-se também o padrão de proteção desses pequenos seres. E a partir daí nós vivemos num momento que na sociedade nós temos estratificações, onde nós temos ambientes para crianças, ambientes para jovens adultos, ambientes para adultos e ambiente para idoso. O único lugar onde isso se mistura, via de regra, são as residências. Mesmo numa escola, as crianças não têm diferentes faixas etárias, interagindo na mesma sala de aula. Isso não surge do além, surge para proteger e para dar uma ordem no aprendizado, porque afinal de contas, cada pessoa está no seu momento de aprendizado diferente. Mas isso também cobra um preço, porque se perde o referencial de que fazemos parte de um conjunto. Estamos envolvidos em uma sociedade plural. Uma sociedade que não é feita só de criança, não é feita só de idosos, não é feita só de mulheres, não é feita só de homens, é feita de todo mundo. E onde continua o espaço? Onde crianças, adultos e idosos sentam para ver o mesmo programa, para comer na mesma mesa. É na família. Mas vejam, desde os meados do século XIX, no Manifesto Comunista de Karl Marx, Marx entende que o domínio da família, o domínio da infância, é o domínio do futuro político da sociedade. Então, a destruição da família, que ele chama de família burguesa, pai, mãe e filhos, é fundamental para que você faça uma revolução do proletariado,
De lá para cá, até hoje, se discute quem tem o monopólio da educação das crianças: os pais ou a sociedade através da escola. E existe uma tensão dessas duas realidades. E como os pais, via de regra, trabalham fora, cada vez mais cedo nós vemos as crianças longe da educação e do exemplo dos seus pais. Na mais tenra idade, esses pequenininhos são colocados para uma educação terceirizada, onde se encontram à noite e, via de regra, cada um está mexendo no seu celular. Aqui em Brasília, por conta do alto padrão aquisitivo, é com muita tristeza que às vezes eu vejo os finais de semana nos restaurantes, no domingo, os pais levarem as babás para cuidarem dos seus filhos, enquanto eles dão atenção para os seus amigos. Às vezes, aqueles pais, o único momento que eles têm para estar com seus filhos, às vezes é naquele dia. E eles terceirizam a educação para a babá. Eles viajam para o exterior, levam a babá. Porque enquanto eles ficam olhando a beleza do Louvre, a babá fica com a criança. Posteriormente, esses vínculos que eram para ter sido firmados agora e que não têm esse laço, eles vão se refletir na velhice desses adultos. E essas crianças de hoje serão os adultos que vão escolher o asilo para onde esses velhinhos irão. Isso é de tal importância que tanto as escolas, mais famosas da psicologia em sentido amplo, que é a escola freudiana e a escola junguiana, elas colocam a figura dos pais, seja a figura da mãe, seja a figura do pai, como fundamental para o processo saudável de desenvolvimento do ser humano. E aquilo que eles chamam de neuroses, em algum momento, é como se fosse um videogame. A pessoa, conforme ela vai amadurecendo, ela vai passando de fase. Quando chega adulto e um adulto saudável, ela zerou o jogo. Então ela tem um desenvolvimento adulto pleno. Quando você tira a figura do pai ou tira a figura da mãe, ou quando essas figuras não são figuras de segurança, de carinho para os seus filhos, você estraga a vida daquele que vai ser um adulto. Então ele não passa de fase, porque uma fase aqui fica mal resolvida. Ele não zera o seu jogo. E aí o que acontece? Aquele buraco que vai ficar, essa pessoa vai procurar preencher durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida, ela vai procurar ser querida, ser observada, ser importante para um pai e para uma mãe que não existem mais. Porque só existe aquele pai, aquela mãe, na cabeça daquela pessoa. E são os que lotam os nossos consultórios médicos e os nossos consultórios de psicologia. São exatamente pessoas que em alguma fase ficou um buraco dessa relação tão importante. E hoje, nas configurações sociais que nós vivemos, nós temos pessoas que são educadas para serem egoístas, que, se tornando adultos egoístas, não estão preparadas para se doarem para os seus filhos, gerando mais adultos egoístas. Porque o importante é o meu prazer, o importante é o meu bem-estar. E às vezes a criança incomoda, porque criança é agitada, criança faz barulho. Aqui mesmo, nessa casa, nesse salão, quantas vezes eu já vi isso? O adulto não entende que ficar 1 hora ouvindo uma pessoa aqui na frente, para uma criança não é 1 hora. Para uma criança é 1 semana que ela está sentada ali. Bom, tem muito adulto que vai concordar com a criança. Aí um parênteses meu. Gente, se vocês vierem só para o passe, cheguem mais cedo, assistam a palestra. Porque se é chato para vocês, é chato para os obsessores também, eles vão embora. Eles deixam vocês em paz. Então é uma caridade que vocês fazem com vocês. Quanto mais chato é o palestrante, mais longe o obsessor fica. E ainda dou um conselho melhor. Vem cantando da sua casa no carro até aqui.
Porque se você for ruim, desafinado, aí mesmo que ele não fica. Porque quem canta, literalmente, seus males espanta. Os seus males, os seus bens, espanta todo mundo, ninguém aguenta. Então canta. Se vier para cá, entendam, o passe, ele é a última fase de um processo de tratamento. Se a pessoa só chega para a última fase, cadê a asepsia que era para ter sido feito antes? Fechamos parênteses. Então, para a criança, 50 minutos aqui é um inferno. É terrível. Uma vez eu estava dando palestra, exatamente nessa casa, e num salão que cabem aproximadamente 600 pessoas, vi uma criança lá de cima, que veio com a avó. Depois eu converso essa questão de avô com criança. Veio lá de cima, corria, passava aqui por trás de mim, fazia a volta e subia de novo. Então ela fez um autódromo aqui, um circuito. Ela descia correndo, passava por mim e subia. E não sei porquê, as pessoas estavam prestando bastante atenção no que eu estava falando. E aquilo estava atrapalhando quem estava ouvindo. Porque eu realmente confesso para vocês, às vezes eu estou tão concentrado no que eu estou falando que não dá tempo de me distrair. Mas as pessoas que estavam vindo à palestra, elas fulminavam com o olhar aquela menininha. Quando terminou a palestra, né, a vozinha ficou sentada com a pequena, eu fui lá conversar com ela. Olha, para a criança é um ambiente muito hostil, para a criança é um ambiente muito difícil. Eu já fui criança, meus pais me levavam na missa, eu queria morrer. É um negócio que é chato, porque a criança é ativa. Por melhor que fosse o sermão, a homilia, eu queria sair dali vazando. Então o que acontece? A senhora pode pegar o seu menino, a sua menina, e ficar aqui fora, deixa ela correr aqui fora, porque atrapalha a sua concentração na palestra. A vozinha olhou para mim e disse assim, não, mas eu prestei atenção em tudo, estava ótimo. Eu falei, sim, minha senhora, mas as outras 400 pessoas não conseguiram prestar atenção em nada. Não dá. E a gente tem que entender e o respeitar. E respeitar. Hoje, nessas novas configurações de família, é muito comum. Uma pessoa se separa, começa um relacionamento com outro. Eu tive essa oportunidade já de ter relacionamento com uma mulher separada, com 2 crianças. E aquilo foi um aprendizado impressionante para mim. Você pode educar sem bater. Porque como é que eu vou bater no filho dos outros? Não posso. Então tem que ser tudo no diálogo, tudo na conversa. Tudo que você quer conquistar com uma criança de 5 e 8 anos, tem que ser conversando. E aí, aquilo foi uma grande lição durante esse período de relacionamento. Via de regra, os adultos batem na criança, não é porque a criança é mal educada. Os adultos batem na criança porque esses adultos são desequilibrados. Entendam. Deus disse, crescei e multiplicai-vos, segundo a visão do livro do Gênesis na Bíblia. A natureza tem uma coisinha muito semelhante. A natureza vai dizer para você só 2 coisas, sobrevivei e passai os vossos genes para frente. Isso significa que se você tiver que sacrificar a sua vida para que seu filho sobreviva, para a biologia, é isso que qualquer organismo deve fazer. Se vier um leão para cima de você e do seu filho, você sai no tapa com o leão para ele não pegar o seu filho. Nós perdemos isso aonde? Em que momento os pais hoje acham que pode ter filhos e os avós educarem as crianças? Aí alguns dizem, mas eu não tenho tempo. Então por que é pai? Por que é mãe? Vocês não sabem que ser pai e ser mãe é você arranjar tempo? Você não sabe que ser pai e ser mãe é arranjar condições para a educação do filho? Você não sabe que se vier o leão, você larga o que está fazendo e sai no tapa com ele? Você foi na reunião da escola? Não fui porque eu não tenho tempo. Você olhou o livro didático do teu filho? Você sabe o que os professores dele estão falando em sala de aula? Porque está tendo uma guerra aí fora. E a trincheira dessa guerra tem sido a sala de aula. Você tem olhado os livros didáticos? Mesmo na evangelização, em qualquer casa espírita, abram o olho, tomem cuidado. Existem pessoas
com os mais variados interesses, querendo cuidar do seu filho. E aí? Qual é a dinâmica que essas pessoas estão fazendo, que o tio, a tia está fazendo? O que eles estão ensinando? Quando você sai de casa e você está matando um leão por dia para trazer a comida, a criança está vendo Malhação. Assistam para vocês verem os valores que estão sendo passados, que dizem que todos nós aqui somos obsoletos. Que criação legal quem dá é o professor na escola. Entenda, a escola é importantíssima, o professor é uma figura que deve ser valorizada, mas não terceirize nunca a responsabilidade que você tem sobre a educação dos seus filhos, porque são eles que vão escolher o teu asilo. Nunca terceirize a responsabilidade que você tem sobre os teus filhos. E, curiosamente, vamos pensar em termos profissionais. A pessoa vai fazer medicina, 6 anos. Vai fazer direito, 5 anos. Outras profissões, 4 anos. Qual é o curso que nós fazemos para sermos pai e para sermos mãe? Porque médico aposenta, advogado aposenta, psicólogo, contador, jogador de futebol, até político aposenta. Vocês já viram pai e mãe aposentar? Vocês já viram pai e mãe dizer, olha, parabéns, você completou 18 anos, foi um prazer ter você aqui em casa, né? Não esqueça de mandar um cartão de Natal, de vez em quando curta minha timeline no Facebook e um abraço. Existe isso. Nós não aposentamos. Ser pai e ser mãe era para o resto da vida. Então vem cá. Não é importante a gente se preparar para essa tarefa, porque também está acontecendo um movimento muito curioso, que já não é de hoje, vem da década de 60, é a erotização da sociedade. Nós temos uma sociedade que vive muitos conflitos, porque o ambiente urbano é o ambiente onde prolifera as relações sociais. Cada vez mais as pessoas saem do ambiente rural para o ambiente urbano. Então as cidades inflacionaram de um jeito que tem muita gente disputando pouco espaço. Então você vai ter relações muito tensas. Qual é o resultado disso? Pessoas muito nervosas, pessoas muito angustiadas. Isso vai gerar que as pessoas procurem válvulas de escape. E entre as válvulas de escape, nós temos a bebida, nós temos a droga, nós temos o sexo. Então, o sexo, ele gera no circuito cerebral o mesmo nível de recompensa que a droga também nos dá. Para você conseguir dopamina no seu cérebro, aquilo que você consegue com a cocaína, que você consegue com o crack, você consegue com o sexo. Então, quando a pessoa está frustrada, quando a pessoa está tensa, quando a pessoa está nervosa, o sexo é uma válvula de escape. Se nós temos pessoas cada vez em maior número num espaço mais confinado, nós teremos, e essas pessoas não têm a figura paterna e materna para educar, quando viram adultos, essas pessoas cada vez mais frustradas vão procurar satisfação dos seus desejos. O que acontece com isso? A erotização. E erotização dá dinheiro. Vejam os programas de televisão, como eles investem, os canais da internet, como eles investem. A indústria pornográfica nos Estados Unidos, ela movimenta bilhões de dólares. Essa indústria, ela tem mais lucro do que o PIB de muitos países, por causa da fuga. Sexo é bom, mas não é só por isso, não. É porque ele é uma válvula de escape para as nossas frustrações. Então, o que nós temos hoje? Jovens, cada vez mais cedo, praticando sexo, sem ter a educação devida, sem ter a responsabilidade devida. Logo, cada vez um número maior de pessoas que engravidam de uma gravidez indesejada. E o que vai ocorrer com isso? Cada vez um número de crianças que não vai ter a figura paterna, porque o garoto não estava querendo construir uma família com a menina. Ele estava querendo curtição.
essa menina não estava querendo casar com esse rapaz, ela estava querendo curtição. Então, quando eles começam a ter relações sexuais mal saídos da fase da infância, quando há uma gravidez, essas pessoas não estão preparadas para constituir e formar uma família. Não tem família. E quando vamos colocar naquela tradicional, né? Rico, classe média e pobre. Quando é classe média e pobre, o que elas fazem? Terceirizam para os avós. Então, os avós é que viram pais dessas crianças. E muitos adultos têm como figura materna e a figura paterna a figura do seu avô, a figura da sua avó. Não a figura do seu pai, a figura da sua mãe. Porque esses não tinham nem condições de maturidade de exercer essa função. Mas e quando é da periferia? E quando você tem a pobreza? São as pessoas que vão constituir o braço armado do crime. Então, por exemplo, está passando um canal de televisão agora recente falando do investimento na questão das casas-lares para jovens infratores. Aí entrevista um garoto perguntando como que ele foi parar ali. Ele diz assim, não, vim parar aqui porque eu era traficante. E desde quando você é traficante? Desde os meus 10 anos de idade. Eu herdei a boca de fumo do meu pai. Essa é a realidade das periferias. Se nós não entendermos que existe uma responsabilidade também na relação sexual, vai ficar muito complicado. Se nós não entendermos que quando nós formamos a configuração de uma família, a responsabilidade que nós temos com os filhos é complicado. E muito cuidado. Quando vocês se separarem, qual é a mulher, qual é o homem que você vai botar ali na sua casa? Porque aquela criança não é filho dele, não é filho dela. Você não sabe o que pode acontecer. Esse é o nosso comprometimento. E o que o Espiritismo nos diz a respeito disso? Como o Espiritismo nos coloca a nossa função para esses espíritos, já que eles não vêm com manual de instrução. A beleza está aí. Quando você olha tanto para o materialismo quanto para as religiões cristãs, via de regra, vão dizer que o espírito ele é criado junto com o corpo. Em algumas situações, o próprio corpo é o espírito. Por exemplo, o materialista, o espírito é a inteligência se manifestando. Quando morre o corpo, acabou a inteligência, não tem mais nada ali. Então, aonde surge o vínculo entre espírito e corpo? No nascimento da criança. Para o Espiritismo, não. Cada criança é um espírito multimilenar, que já traz em si a sua programação, já traz em si a sua índole, os seus desejos. Mas como o corpo é muito pequeno e ele está em desenvolvimento, esse espírito não tem como mostrar as suas tendências. É aí que os pais agem. É nos primeiros anos. E, gente, passa muito rápido. É impressionante que as pessoas não abrem mão de coisas pequenas para cuidar dos seus filhos. Passa rápido. Todo mundo já deve ter passado por isso, né? Viajar de avião, voo internacional, então, é uma delícia. 12 horas com uma criança chorando. Por que ela está chorando? Porque aquilo ali para ela é um ambiente agressivo. A diferença de pressão é como se estivesse enfiando uma agulha no ouvido dela. Não pode esperar ela ficar um pouquinho maior para viajar, porque ela vai chorar, claro que vai. Você está torturando. Mas é que a pessoa não pode perder 1 ano, não pode perder 2, para esperar a criança crescer um pouquinho mais. Porque o prazer dela vem primeiro. Não pode deixar de frequentar as festas, não pode deixar de frequentar a sua pós-graduação, o seu mestrado, esperar 2, 3 anos, só para ser um pouquinho maior, para cuidar. Vocês sabiam que se uma criança tivesse que nascer com as mesmas habilidades que um chimpanzé quando nasce, a gravidez de uma mulher teria que ser de 21 meses? Mas a natureza adotou
a criança para que ela aos 9 meses saia e o resto do amadurecimento do corpo se dê fora do corpo da mãe. Porque senão ela não sairia pelo duto vaginal. E isso mexe tanto com os hormônios do homem e da mulher, que a função do homem e da mulher quando nasce uma criança é a proteção. Então, por exemplo, no caso do homem, tem a baixa da testosterona, para que ele não procure outras mulheres e para que ele seja menos violento. Isso segundo, os biólogos evolucionistas. Porque se a taxa de testosterona for alta, ele não vai cuidar da mulher e da criança. Isso hoje não faz muita diferença, mas se você pensar 300 mil anos atrás, quando as pessoas estavam vindo das savanas africanas, se você não tivesse a figura do homem para proteger a família, o clã, o tigre tomava conta. Então a testosterona do homem baixa, a vasopressina aumenta, que é uma das importâncias da vasopressina, é cuidar da família, é o sentimento de propriedade. E pessoas que têm a vasopressina muito alta, tendência aos ciúmes, aquele ciúmes irrecuperável. Mas a culpa não é do corpo não, a culpa é do espírito que produz esse tipo de hormônio. Para a mulher, o fato dela produzir leite, amamentar, faz com que ela produza a endorfina. Por isso que quando a criança chora, para a mãe aquilo é um canto, enquanto para o resto do avião inteiro aquilo lá é um sofrimento. Porque essa produção de endorfina faz esse vínculo entre mulher e criança. Por isso que quando nasce um filho, aquele amor da mulher pelo homem, ele é migrado quase que na totalidade para o bebê. A natureza é sábia, porque a criança depende da mãe. E a mãe, como ela está totalmente voltada para a criança, não estou falando hoje, século XXI, que as mulheres estão empoderadas, estou falando do sistema evolutivo, de milhões e milhões de anos. Enquanto a mãe dedica suas energias para a criança, o vínculo do homem não é com a criança, o vínculo do homem é com a mãe. Porque é importante que ele garanta a sobrevivência da mulher, para que ele, garantindo a sobrevivência da mulher, a mulher garanta a sobrevivência da criança. E esse hormônio, a endorfina, nessa relação que é produzida em alta, dura 2 anos. O suficiente para que tanto a mulher quanto a criança já possam continuar o seu caminho sem a proteção masculina. Então vejam, tudo na natureza se encadeia. Os espíritos dizem que quando a pessoa reencarna, o processo é muito similar. Os laços não são definidos entre o perispírito, que é o corpo do espírito, entre o perispírito e o corpo físico. A partir do momento que há a fecundação do gameta masculino com o gameta feminino, o desenvolvimento das células se dá pelo modelo organizador, que é o perispírito. Mas isso não cessa. Após o nascimento, continua. E, via de regra, esses laços vão se firmar quando a criança está por volta de 7 anos. Aí ela começa a ter controle motor, ela começa a ter um raciocínio mais claro. Até então não, é como se ela tivesse sempre num sonho mais ou menos delirante. Depois, quando vem os hormônios da adolescência, desperta a glândula pineal, e essa glândula, a epífise ou pineal, vai trazer para essa criança as memórias da sua personalidade. E aí chega na adolescência. E aí os adultos são muito cruéis com os adolescentes, porque falam que são os aborrecentes. Por que são os aborrecentes? Porque até então, quando era criança, você mandava e obedecia. A partir dali, ele já começa a ter as escolhas da roupa que ele quer, do corte de cabelo, do celular, para onde ele quer ir, onde ele quer passar as férias. E você vai ter que começar a negociar isso. Nessa fase, ele vai ser um somatório do que os pais educaram com as vivências que esse espírito traz de outras encarnações. O que me faz dizer para vocês para seguirem o seguinte roteiro. Do 0 ao 7, criem. Do 7 aos 12,
eduquem. Dos 12 para frente, rezem. Porque se você não fez bem seu trabalho antes, haja fé, meu irmão. Haja fé. Porque o que você podia influenciar de forma decisiva, a influência continua pelo resto da vida, mas o que você poderia influenciar de forma firme é naquela fase. Naquela fase é que você faz a diferença. E entendam, hoje, quais são as crises que os pais estão passando. Os pais foram educados de uma forma. Só que a forma pela qual os pais foram educados não serve. Não serve. Meu pai, por exemplo, eu estava na casa de visita. Eu começava a fazer o que uma criança faz, meu pai olhava. E acabou. A minha mãe não, a minha mãe só olhava e fazia assim. Né? É o famoso, quando chegar em casa, hoje você olha, você fala, você faz com uma mão, faz com a outra, bate a asa e a criança continua fazendo. Porque não vai servir. É outra geração, é outra forma. Você vai ter que negociar com essa criança. Mas você não pode abrir mão da sua responsabilidade como adulto. É uma criança. O adulto da casa é você. O que é curioso, né? Porque uma amiga minha estava dizendo, uma amiga aqui da casa, ela estava me contando que chegou em casa, estava o marido, que é um funcionário de alto escalão de um dos tribunais aqui, os tribunais superiores aqui de Brasília, discutindo animadamente, quase saindo nas vias de fato, com a sua filha de 4 anos. Então, imagina, né? Uma pessoa que ocupa cargo de confiança, de alto escalão num tribunal, batendo boca com a criança de 4 anos. E a criança também batendo boca. E os dois estão lá. Ela chegou em casa, viu aquele quadro? Vamos parar agora com isso. Todo mundo calado, todo mundo quieto. Aí ele olhou para a esposa e disse, foi ela que começou. Rapaz, você não é amigo do seu filho. Você é pai, você é mãe. Exerça a sua autoridade. Você tem autoridade e ele precisa da sua autoridade. Porque senão no mundo ele vai apanhar muito. Exerça o respeito. Mas o respeito é uma via de mão dupla. É fundamental. Participe. Participe da vida dos seus filhos. Não terceirize a educação dos seus filhos. O importante, segundo os educadores, não é o tempo que você gasta, mas a qualidade do tempo que você investe. Hoje nós estamos tendo um problema que os pais não dizem não. Os pais já não, dentro de um comportamento social, a criança não tem limite. Esses dias eu estava no supermercado com a minha digníssima, e aí tinha um pequenininho que ele pegava da prateleira os absorventes e ficava sacando, como se fosse uma bola de vôlei, por cima das gôndolas. E a mãe, tranquila, pegando as coisas dela. E a criança, pá. Aí a minha senhora olhou para o menino e falou assim, não faz isso, porque a bagunça que você está fazendo, alguém tem que arrumar. E aí, como diria um amigo meu, né, toda criança é órfã até você chamar a atenção. Você chamou a atenção, aí aparece a mãe. Fulaninho, você não está vendo que você está fazendo errado? Precisa os outros chamar a atenção? Rapaz, ela era mãe. Quem é que tinha que chamar a atenção? Parece que tem um interruptor atrás da orelha que assim, a pessoa desliga. Parece que não é com ela. Como assim? Como assim? Por isso que eu vejo muitas vezes, né, jovens entrando aqui na casa e não sabem se comportar. Mas claro, não sabe se comportar em lugar nenhum, não foi dado limite. Não sabe como se vestir para vir numa casa espírita, por óbvio. Os pais não ensinam. Como que essa pessoa na sociedade vai saber? A função que ela tem, o papel que ela representa, não tem. Participe da educação dos seus filhos, participe da vida dele, exerça a sua autoridade. O Livro dos Espíritos nos diz sobre a infância que o papel dos pais é alimentar as virtudes
e combater os vícios. Kardec, na Revista Espírita de 1864, ao tratar da educação das crianças, ele fala: é importante que você atue contra o orgulho e contra o egoísmo, porque é isso que prejudica, é a grande chaga social. Lute contra isso com seus filhos. E para lutar contra isso, você vai ter que lutar com orgulho e com egoísmo dentro de você. Porque ele vai confiar muito mais no exemplo que você dá do que nas palavras que você fala. Veja que interessante, na época de Kardec, nesse artigo que ele fala da infância, fevereiro de 1864, ele repara que, por exemplo, uma criança, ela começa a fazer malcriação na mesa. E aí os pais falam assim: olha, se você continuar malcriado, não vai receber a sobremesa. A sobremesa vai para uma criança de rua. Aí a criança continua mal educada. Aí os pais tiram a sobremesa dela, no outro dia vem uma menininha de rua, chama a menininha e obrigam a menina a entregar a sobremesa. Sabe o que a criança falou depois que entregou a sobremesa? O que você aprendeu dessa lição? Que eu tenho que comer a sobremesa antes de você dar para alguém. O que ensinou para essa criança, Kardec diz? O egoísmo. Gente, na época de Kardec, ele fala de uma outra situação, que a criança, ela é ameaçada dizendo: se você continuar se comportando mal, você vai comer com os empregados. Como que essa criança vai entender o respeito às pessoas que têm uma condição subalterna na sociedade, se ela acha que a humilhação está do lado dessas pessoas? E nós não vemos isso? Pequenos tiranos, pequenas tiranas com os nossos empregados. Ah, mas eu não tenho empregada. Mas tem diarista. Se não tiver diarista, tem um porteiro do prédio. Como que você educa os seus filhos a lidar com eles? Tem um morador de rua. É fácil falar de justiça social, né, que o governo tinha que fazer, o governo tinha que acontecer. Mas para aí, muito do que ele vai se comportar como adulto, ele está vendo a sua forma. Então é fundamental. Temos que pegar esses espíritos que não são nossos, são de Deus. Nós pais, nós mães, não somos os donos desses espíritos. Nós temos que devolver para Deus como se fosse uma aplicação financeira. O Senhor me deu um espírito assim, e eu te entrego um espírito multiplicado nos seus talentos. Daí a nossa responsabilidade. Não é pequena, é desafiadora. O meu sogro, ele teve 7 filhos. Cada um desses filhos teve mais ou menos 2 a 3 filhos. Então são 2 a 3 netos. A beleza de ver o meu sogro sentado à mesa, com toda a família reunida, agradecendo a educação e o exemplo que ele deu. Que coisa bonita. A figura masculina ou a figura matriarcal, a figura feminina, que une, que agrega, que a vida daquelas pessoas é agradecida, porque eles te corrigiram no momento que eles tinham que te corrigir, te entusiasmaram no momento que eles tinham que te entusiasmar, e por óbvio que essas pessoas fizeram o melhor delas, mas sem manual de instrução. Uma das belezas, né? Renato Russo era uma pessoa extremamente inteligente e fazia letras de música muito inteligentes. E ele, quando fala, né, da pessoa ter ódio pelos pais, ele diz que são crianças como vocês, como você, é o que você vai ser quando você crescer. Cada geração tem o seu desafio, e cada geração tem que ser melhor do que a geração seguinte. Passemos essas informações da imortalidade do Espírito para os nossos filhos. Para encerrar, a questão também que me chama muito a atenção é a questão da morte. A morte no passado, a pessoa adoecia e ficava em casa, o sujeito falecia na sua cama, o velório era feito na sala e o cortejo saía da porta em direção ao cemitério. As pessoas da casa testemunhavam isso.
as crianças e os jovens testemunhavam esse processo. E isso dava uma imagem muito poderosa. Que teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus avós, você mesmo, não vai estar aqui por toda a eternidade. Aqui passa muito rápido. Hoje, por vários fatores, a pessoa adoece, ela é internada no hospital. Ela falece numa UTI. Dali, ela já é levada para o necrotério. As suas homenagens finais é na capela. E os filhos, as crianças, não veem nada disso. Falta para elas a noção de perenidade. Que nós morremos. Quando nós temos essa noção de perenidade, os relacionamentos, eles passam a ter uma outra importância. As brigas passam a ser coisas pequenas. Porque se você ficar de mal hoje, talvez amanhã você não tenha mais aquela pessoa. Sabe a palavra maldita? Ou seja, a palavra que é dita de uma tal maneira que causa prejuízo. Quando nós temos a noção que se nós não perdoarmos hoje, talvez nós não tenhamos como perdoar amanhã, a gente dá outro valor para isso. O estudo freudiano ele diz que nós temos determinados mecanismos chamados id, ego e superego. E o id é esse mais instintivo, mais infantil, mais preso nas nossas dores, nas nossas emoções. A gente tem que tratar essa partezinha nossa para perdoar os nossos pais e seguir adiante. É a nossa criança interior que ainda, até hoje, cobra dos nossos pais o que eles não puderam oferecer. Uma vez, dando aula aqui nessa casa, uma menina veio falar comigo: professor, posso conversar com o senhor? Posso, pode. Eu acho que eu estou com uma obsessão com um karma muito complicado. Quando a pessoa pensa assim é porque está complicado mesmo. Então tá, fala minha filha, o que está acontecendo? Não, porque a minha vida, eu vim para Brasília para estudar para concurso público. Eu estou aqui há 4 anos e não passo em concurso público nenhum. Eu dou aula para os meus colegas, eu ensino, eu auxilio, eles passam e eu não passo. Será que é obsessão? Aí me veio uma inspiração. Como é o seu relacionamento com seu pai? Péssimo. O meu pai, eu só converso com ele para ele mandar dinheiro para me sustentar em Brasília. Então, se você passar num concurso e você ganhar o seu dinheiro, nunca mais ele vai te dar atenção, né? Olha a sabotagem. A pessoa sabota a vida profissional dela para pedir a atenção do pai. Quantas vezes a gente não faz isso? E os nossos menininhos, as nossas menininhas, eles não se incomodam de apanhar, não. Sabe o que eles se incomodam? É quando você bate de forma injusta. Quando ele quebra aquele vaso de porcelana da dinastia Ming e apanha, ele sabe que fez besteira. Não estou dizendo que é para bater, não, mas ele sabe. Agora, quando você desconta as suas frustrações de forma verbal ou na violência física, isso ele não vai perdoar. Isso são pontes que a gente vai derrubando entre nós e os nossos filhos. Então a gente tem que perdoar e tem que aprender a respeitar. Porque aí sim, a gente faz uma ponte de diálogo entre nós e essa geração incrível que está vindo para que esse mundo se torne um mundo melhor. Tem manual de instrução. O manual de instrução se chama Evangelho. É só cumprir que dá certo. Uma boa noite a todos, bom feriado e beijem muito as suas crianças, mesmo aquelas que já passaram da fase adulta. Uma boa noite, fiquem com Deus.